Numa das mais famosas imagens do mundo ocidental, a pintura A Última Ceia, Jesus Cristo está reunido com seus 12 apóstolos, um do lado do outro, em uma mesa comprida, com ele ao centro. E a cena que a gente vê representada de frente é o exato instante em que Jesus anuncia que em breve vai ser traído por um dos que estão sentados àquela mesa. Na imagem que Leonardo da Vinci pintou no final do século XV, o semblante de Jesus sereno contrasta com a reação dramática dos apóstolos. Indignação, perplexidade, medo, raiva, pena. Uma cena com forte carga dramatúrgica. Então é o segundo depois que aquelas pessoas não vão ser mais um grupo, né? Até um segundo antes, elas eram um grupo e iam ser ali eternas, e depois que ele diz isso, o Leonardo da Vinci pinta. Ele pinta a despedida. Tipo assim, o que vai acontecer agora? E a gente decidiu olhar para essa imagem e falar, como é que a gente faz esse quadro virar uma cena? Esse é o João Turque, escritor, dramaturgo e há alguns anos diretor do grupo Mecha. O Mecha é um dos coletivos artísticos que integram a 38ª edição do Panorama no Museu de Arte Moderna de São Paulo. No Panorama, o grupo apresenta uma performance e instalação que é o desdobramento do novo trabalho da trupe. Um espetáculo que leva o mesmo nome da pintura clássica de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. E aí, óbvio que a gente discute sobre a gente, são brigas pessoais do Mecha, óbvio, e essas questões internas de pessoas que saíram, elas estão na peça, mas eu acho que tem um desejo de pensar sobre os grupos em geral, assim, o que acontece quando você vai se despedir. Brigas pessoais? Questões internas? Despedida? Tudo isso em cena? Pode parecer bastante inusitado, e talvez seja mesmo. Mas esse é o modus operandi do grupo Mecha. Colocar as histórias pessoais e, é claro, as tretas no meio da ficção. Nessa história, não há herói nem heroína. Mas, para entender isso melhor, é importante contar um pouco a história deles. O Mecha tem quase 10 anos de existência, mas mesmo assim ainda é complexo conceituar precisamente o perfil do coletivo. É um grupo muito difícil de definir, assim, toda vez que fazem essas perguntas pra gente, a gente fica muito com dificuldade de definir o grupo por uma série de motivos, mas eu acho que a grande questão é que é um grupo que, como o próprio nome diz, né, esse nome Mecha, que ninguém sabe muito bem como que veio esse nome, que é uma ideia da Anitta, mas no fim era Mecha com CH no início, depois virou com X, e aí tem a relação com mexer, mas também tem outros significados que a gente nunca soube muito bem quais são. A Anitta que o João menciona é a atriz e ativista trans Anitta Silvia. Há pouco mais de uma década, a Anitta, que é cadeirante, morava em um centro de acolhimento da Prefeitura de São Paulo quando foi vítima de um ataque transfóbico. Esse episódio violento que ela sofreu foi uma espécie de catalisador para que o poder público criasse um abrigo exclusivo para mulheres trans e travestis, a Casa Florescer. O espaço fica no bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo. Foi aí, então, que a Anitta conheceu o artista visual Dudu Quintanilha. Juntos, eles bolaram uma série de apresentações artísticas para inaugurar e movimentar a Casa Florescer. Em cena, as moradoras e frequentadoras do abrigo, muitas delas amigas da própria Anitta. O grupo Mecha surgia, então, a partir dessa história. No começo, elas se reuniam em rodas de conversa para comentar leituras e falar sobre transfobia. Isso tudo passou a acontecer na Casa do Povo, centro cultural que fica a poucos quarteirões da Casa Florescer, também no Bom Retiro, no meio de um pulsante centro de São Paulo, território de muita disputa, militância e criatividade artística. Laroexu! Exu, Egozubá! Foi naquele momento também que o Mecha ganhou um edital artístico para fixar residência na Casa do Povo. Ali, o grupo passou a assumir uma forma mais performática e estruturada, com ensaios e encontros semanais mais regulares. A residência virou uma performance chamada 69 Salas HIV. A produtora do grupo, a Luciana Mugaiar, conta que outro momento de virada veio com um convite para participar da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, o MIT, em 2020. O trabalho que elas apresentaram no festival, o espetáculo Cancioneiro Terminal,
chamou a atenção de curadores internacionais. Logo pintou um convite para que se apresentassem em um renomado festival de Bruxelas, na Bélgica. Nesse meio tempo, com perdão do trocadilho, o grupo se mexeu bastante. Muita gente entrou e muita gente saiu de cena. Essa dinâmica de ter um corpo de baile imutável é outra faceta que caracteriza o coletivo. Só que desde sempre o grupo ele é muito quem tá no grupo agora. A gente até tem um texto antigo do Mecha que uma das peças, que inclusive essa peça que chamava Cancioneiro Terminal, que a gente apresentou no Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que ela falava, depende de quem tá aqui hoje. E a ideia desse texto era muito, de fato, refletir o fato de que o grupo sempre ia se transformar e a peça não ia ser a mesma, porque dependendo de quem estivesse na apresentação, a cena dela podia cair ou não, podia ou não acontecer. A galera do teatro olha pra gente quando vai assistir essa peça e fala que a gente é zero teatral, que a gente é totalmente da performance. E a galera das artes visuais às vezes assistem a gente e acham que a gente é muito teatral. Mas se o Mecha fosse um instantâneo, uma foto Polaroid, o que mostraria hoje, em 2024? Eu acho que é um grupo que tem muito interesse em artes cênicas, em práticas teatrais. Várias pessoas que estão no grupo agora, de alguma forma, já se relacionavam com essa linguagem, seja porque eram atrizes antes de entrar no grupo, numa vida pregressa, há muitos anos atrás, nas suas cidades de origem, ou antes de, enfim, ou porque sempre se interessaram pelo palco. Sobre o processo criativo, o Mecha desenvolveu uma linguagem muito particular ao longo destes 10 anos. Então a gente sempre parte um pouco de situações um pouco de improviso e de uma espécie de criação coletiva. Então a gente vai trazendo temas, a depender de que assunto que a gente quer falar. Esses temas, em geral, eles estão atravessados pelo que está acontecendo na nossa vida agora, pelo que está acontecendo na vida individual de cada pessoa, mas a vida coletiva do grupo. Os modos de presença são muito diversos mesmo, cada pessoa entra com a coisa que sabe fazer e que quer fazer. Assim, ficção e realidade se misturam o tempo todo. As vivências pessoais acabam compondo histórias que podem superar até a mais fértil das imaginações. Tudo cabe no caldeirão da dramaturgia que eles apresentam. Era natural, então, que as brigas internas também fossem incorporadas. Então tem algo de resiliência também, porque em ficar no grupo, porque é um grupo com vários altos e baixos, com várias situações que, enfim, às vezes dá vontade de sair. Daí a ideia de revisitar A Última Ceia e refletir no palco como seria um eventual fim do grupo. A ideia de fazer um espetáculo com comida também era um plano antigo deles. É raro nos ensaios ou encontros do Mecha não ter um lanche servido. Dá para dizer que a comida é quase um integrante fixo do elenco. Em algum momento da vida, várias pessoas do grupo já chegaram a passar por situações de insegurança alimentar. A comida, de uma certa forma, honra a trajetória delas. A gente tenta fazer essa honestidade radical, que é de não esconder problemas que a gente teve no processo. A gente coloca eles em cena. Então a gente decidiu, ao invés de ficar falando isso nas reuniões de briga entre projetos, a gente decidiu fazer um projeto que era assim, vai todo mundo sair. E o que acontece quando você traz pra cena o fato de que a gente vai acabar? E aí, o que fica quando a gente acaba? O que fica depois de um encontro, ou neste caso, de uma ceia tão explosiva em que nada sobra? Eu sou Adriana Couto, jornalista e apresentadora. No 4º episódio do podcast 1000 Graus, a gente apresenta o Mecha, grupo artístico de linguagem única que integra o 38º Panorama da Arte Brasileira, exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. O coletivo, que tem como matéria-prima a autoficção, e o centro de São Paulo como palco de resistência. Tudo misturado em um caldeirão de arte sempre a ponto de entrar em ebulição. A 1000 Graus. 1000 Graus é uma série de 6 episódios semanais sobre as narrativas apresentadas na 38ª edição do Panorama da Arte Brasileira. Mostra coletiva organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, e em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, entre os dias 5 de outubro e 26 de janeiro de 2025. Eu volto já. Bom, meu nome é Tatiane Arcanjo, né? Sou uma pessoa travesti, sou uma mulher travesti.
Tenho 35 anos de idade, sou uma mulher travesti preta, periférica, né? Nasci na região ali do Butantã. A Tatiane conversou com a gente da casa dela, um apartamento no 13º andar de um edifício na região central de São Paulo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre ela teve onde dormir. A história da vida da Tati ilustra uma vivência muito comum entre mulheres travestis e trans no Brasil. Hostilizada na rua e na escola por causa da sua aparência e muito incompreendida na própria família, a Tati saiu de casa muito cedo. Eu sempre fui um objeto de espanto, de deboche, de zombaria, né? De abuso, né? Porque a gente também não tinha essa de usar banheiro feminino, a gente usava banheiro masculino, e aquele período da adolescência, os hormônios à flor da pele. Então, eu aprontava coisas do arco da velha também, né? E com isso eu entendi que não dava mais para me estudar. E aí eu saí da escola e fui para a prostituição. O primeiro programa que ela fez foi aos 16 anos de idade, quando estava indo para a escola. O ponto de prostituição em que ela passou a trabalhar era bem famoso na cidade de São Paulo. Ficava no Jockey, perto da cidade universitária, na Zona Oeste. E ali era um programa de travesti, mas era um território que até o programa era, entre aspas, considerado pelas meninas da época como um programa valorizado. Então ali eu conheci a cocaína, eu conheci o crack, né? Eu não conheci o crack na Cracolândia com morador de rua. Eu conheci o crack com clientes que moravam na Praça Pan-Americano. Ela foi morar na casa de uma famosa cafetina da região. A experiência de ocupar uma das inúmeras beliches daquela casa era quase como um reality show, 24 horas por dia, como ela mesma define. Mas, apesar da própria Tati dizer que a prostituição parecia abrir mais portas do que a escola, a brutalidade do cotidiano não tinha ficado no passado. Eu vivenciei muitos episódios de violência, essa releição interpessoal, né, dos trabalhos predestinados para a mulher travesti, no caso a prostituição. Então a gente nesses espaços é dada como rivais, né, como inimigas, então tem essa relação interpessoal de travesti para com travesti, que na época era muito violento, né. Em vez de eu ali na minha adolescência acessar a universidade, a faculdade, aprender ali sobre comunicação assertiva, né, concluir os meus estudos, não, as portas foram se fechando mais por conta da transfobia e ignorância das pessoas, né, porque o meu corpo não era aceito ali naquele espaço. Aos 22 anos, a Tati decidiu voltar para a casa da mãe. E ali eu já estava com problema de uso de droga, então, além de voltar com uma pessoa travesti, já travestida, né, usando calcinha, e de brinco, e de mulher 24 horas, né, eu voltei uma pessoa que fazia uso de drogas ainda. A família da Tati decidiu, então, interná-la em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Como a clínica tinha um caráter religioso, a Tati conta que também passou por um processo de, abre aspas, destransição de gênero. O nome antigo dela voltou a ser usado. O cabelo dela foi raspado. Minha identidade de Tatiane foi totalmente roubada. Eu tô de turbante, mas eu tenho cabelo, eu sou uma pessoa preta, mas eu gosto de fazer progressivo, eu gosto de escovar meu cabelo é loiro, eu gosto de cabelo tingido, e eu curto, sabe, passar prancha, essas coisas no meu cabelo, e essas coisas me foram negadas, isso pra mim é tudo, assim, eu curto, sabe? Depois de 6 meses de internação, ela voltou para o convívio da família. Por lá, eles também insistiam na antiga identidade dela. Aí eu entendi que era sair da casa da minha mãe de novo. Porque minha mãe pobre, né, tinha comprado todas aquelas roupinhas, terninho, gravata, bermuda, camiseta, tênis, e minha família muito pobre. Eu falei, eu não acredito, meu coração partiu. Porque dentro de mim eu já sabia que eu não iria ficar ali, eu não iria suportar aquilo. Suportei durante 15 dias, e mais uma vez, que porta que se abre, o Jockey. Aí lá vai eu pro Jockey. Nessa segunda incursão, a Tati percebeu que os programas já não eram valorizados como antes. A crise econômica que começava a abater sobre o Brasil impactou a prostituição também. Ela conta que parou de se entender como prostituta e decidiu, em suas palavras, perder a lucidez. Foi morar na rua.
Passou momentos duros na Cracolândia e na Praça Princesa Isabel, também no centro de São Paulo. E aí, quando eu estou na rua, eu falei, nossa, que decadência, eu tão nova, tão bonita, na Praça Princesa Isabel. Aí eu vi as travestis passando, eu me escondia, né, na barraca, para elas não me ver, as minhas próprias amigas, eu ali na lama, mas eu não sabia do próximo episódio. A Tati acabou sendo acolhida pela Casa Florescer também. E o resto da história, ela faz questão de contar. Aí, quando eu tô na Casa Florescer, um dia deitada, me chega uma menina dizendo que essa é a melhor parte que eu gosto de contar. Tati, tem um projeto que é a sua cara. Aí eu falei, um projeto que é minha cara? Ai, Bi, o que é? Porque os únicos projetos que me apareceram eram o quê? Prostituição, pintou um programa, e era só essas conversas, assim, né? Uma peça de teatro. Falei, o quê? Eu gostava, sempre gostei, desde adolescente. Né, o palco, essa coisa, o cheiro do figurino, o cheiro da peruca do teatro, porque desde criança a gente brincava, né, com aquilo. Aí falou assim, vai se chamar Sala 69 HIV. Você precisa ir domingo na Casa do Povo, 2h da tarde, que eles vão ver que eles estão chamando as bi do albergue para fazer parte dessa peça. E eu pensei, esse povo é doido, chama bicho travesti de albergue para fazer peça? Mas a vontade de ser é maior, né? Quando você tem um desejo, um sonho de alguma coisa, você vai atrás. Assim foi. No dia marcado, Tati chegou às 2 da tarde, mas a Casa do Povo estava fechada. A vontade era tanta que ela esperou mais de 1 hora. O horário informado estava errado, mas às 3 da tarde o pessoal começou a chegar. Aí eu fui olhando, e eu fui entendendo que eu estava começando a ser pertencente. Ao contrário de muitos outros lugares que eu tinha ido na minha vida, eu estava fazendo parte. Eu fazia parte de um grupo com 25 anos de idade. E aí eles me perguntaram, Tati, você tem uma ideia? Eu falei, eu tenho. E eu dei meu palpite e eles gostaram do meu palpite. E muitas das vezes as pessoas nem sequer perguntavam, né? Nem meu nome, né? Desde então, há 9 anos, ela segue com o grupo. Além daquele espetáculo inaugural do Mecha, a Tati participou de muitas outras produções. Uma delas é a recente Poperópera Transatlântica, inspirada em outro clássico, a Odisseia de Homero. Naquele espetáculo, a Tati e outras tantas atrizes contavam suas odisseias pessoais. Ou seja, grande parte da vida como ela é, ou como ela foi. No álbum Putz Bahia, mais antigo, a Tati solta a voz. E que voz! Já nessa criação mais recente, A Última Ceia, ela interpreta ninguém menos que Judas. Eu tenho muitos sonhos, na verdade. Mas eu acho que o meu maior principal hoje é ter eu entender, entrar num apartamento e dizer, esse apartamento é meu e eu não corro mais esse risco de parar na rua ou no centro de acolhida novamente, porque se tem um inimigo que me assombra é a prostituição e a casa do centro de acolhida. O que começou como uma brincadeira, uma atividade para aliviar o coração, agora virou um trabalho. O aluguel do apartamento, o gás de cozinha e até a televisão onde ela assiste o Jornal Nacional, tudo é pago com o salário de atriz. E aí o dia que o meu pai me viu no palco, eu me emociono, sabe, quando eu digo isso, tipo... Eu acho que foi uma das poucas vezes, assim, que eu vi o meu pai, assim, chorando de soluçar, assim, sabe? E eu sei que naquele dia ele ficou muito orgulhoso, assim, sabe? Porque ele não imaginava. Então, assim, essas coisas que para muitas pessoas parecem ser pequena, para mim é tudo. Porque eu tenho muito orgulho, porque eu sei de onde eu vim, sabe? Eu sei que você pegar uma tempestade na rua. Eu sei o que é você dormir no inverno na rua. Ela listou os países pelos quais o Mecha passou na Europa. Além da Bélgica, recentemente foram para a Alemanha, Inglaterra, Portugal e Suíça. Você diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra? Fazer teatro em palcos internacionais
viver de arte, ter uma chance real de um futuro melhor. Essas conquistas são motivo de muito orgulho para ela. Então, quem diria que a Tatiane, né? Aquela Tatiane que saiu da escola, começou a fazer programa, aprendeu coisas horríveis muito cedo, hoje em dia chegaria com 35 anos de idade, com todos os dentes não, que eu tô banguela dos dentes de trás, mas com todos os dentes na boca, já fumei muito crack, estaria como atriz internacional, fazendo parte de um grupo, morando no 13º andar. A satisfação de fazer parte do grupo também permeia a experiência da Dourado no Mexa. Diferentemente da Tatiane, quando a Dourado entrou no grupo, há quase 8 anos, ela já tinha uma carreira de cantora. Mas a entrada no Mexa permitiu que ela acessasse novos e maiores espaços, antes meio inimagináveis para ela. Atualmente já se apresenta também como performer, atriz e compositora. O Mexa também ajudou a reforçar um desejo que ela tinha desde a infância. Essa última peça que a gente fez, né, a Última Ceia, me fez muito, por exemplo, lembrar que quando eu era criança, até mais ou menos os meus 10, 11 anos, antes de uma fase que dura quase até os 20, de não, vou fazer isso, estudar e trabalhar e fazer o que der, como socialmente todo mundo na minha família fez. Antes disso, eu falava muito que quando eu crescesse eu ia ser atriz, sabe? Eu tinha esquecido disso, e o Mexa me fez lembrar, saca? É um rolê muito louco. Antes de se juntar ao grupo, a Dourado também lembra de situações duras que enfrentou, inclusive passagens por centros de acolhida. Tinha uma época em que o Mexa se definia como um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas tanto a Dourado quanto o João falaram que hoje esse rótulo não faz mais sentido. E a gente tem principalmente nesses últimos 2 anos, onde as nossas peças começaram a ser requisitadas por festivais internacionais, tido uma intenção e um esforço e um cuidado muito grande e muito maior. E eu acho que uma fúria também, de falar de ódio e de tristeza nessa hora, de reverter essa imagem que eles têm da gente, sabe? De que a gente é um grupo que nasce só de um recorte de pessoas que não tinham onde morar. Isso não é mais verdade, saca? A gente vive disso e somos profissionais incríveis. Mas somos pessoas de recortes muito específicos, assim, sabe? E ainda hoje, apesar de ter 9 singles lançados e de fazer apresentações internacionais com o Mexa, a Dourado conta que nada para ela vem fácil. Tudo custou muito choro, briga, sofrimento e ainda custa alguns sacrifícios pessoais. A gente não é menos incrível que pessoas que atingem a grande mídia, mas também a gente não tem ainda o acesso que essas pessoas têm, tá ligado? É muito louco o quanto o meu trabalho subverte isso, porque como pessoa não binária, como cantora, como compositora, como performer, como atriz, eu ainda ocupo um grande lugar, porque eu não sou rica, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não tenho uma formação para carteirar diante de tudo isso que eu faço, mas o que eu sei é que eu faço isso muito bem e que nada me dá mais prazer, sabe, do que subir no palco e representar a minha própria história. É justamente quando sobe ao palco para representar a própria história que a vida faz sentido para Dourado. É quando ela diz se sentir mais viva, mais ela mesma. Então eu falo muito sobre família e vulnerabilidade, apesar de quando eu falo isso, eu gosto também muito de falar do meu lugar e com as minhas palavras, muito mais sobre como eu supero isso. Como eu subverto toda essa realidade e essas situações, porque a leitura social que tem da minha pessoa ainda é de uma mulher negra, tá ligado? E que lugar existe pra mim com essa leitura? Na Última Ceia, a Dourado canta e pela primeira vez no Mexa assina também a direção vocal. Uma das músicas que ela canta no palco é Thank You Lord, autoral e inédita. Ela cantou um trecho pra gente. Vamos ouvir? Thank you, Lord. Thanks to Xangô. Thanks to Oxum. Thanks to Ori. And thank me. Thanks to myself for all the things I ever did. Thank you, Lord. Thanks to Xangô. Thanks to Oxum. Thanks to Ori. And thank me. Thanks to myself for all the things I ever did.
Como já foi dito aqui algumas vezes, o contexto da criação e da atuação do Grupo Mecha e, consequentemente, de seus integrantes, orbita um território mais amplo, o centro de São Paulo. A gente foi tentar entender por que essa região da cidade parece ser o sistema nervoso de muitos movimentos culturais e políticos. Sou Felipe Couto, sou artista interdisciplinar. Tenho minha formação em dança, principalmente na dança hip hop, no final dos anos 90, que foi minha porta de entrada para as artes, minha formação. O Felipe Couto é considerado um dos maiores nomes da cultura ballroom no Brasil. Eu digo que eu tenho minha formação no hip hop e minha pós-graduação na cultura ballroom. A cultura ballroom é uma cena que nasceu na comunidade LGBTQIA+, dos Estados Unidos nos anos 60, mas que por aqui chegou com força mesmo há pouco mais de uma década. O movimento acontece concretamente nos bailes, os balls, em que drag queens de grupos distintos, as chamadas houses ou famílias, desfilam e competem. Além do propósito artístico, as houses também têm um lado familiar, uma hierarquia que inclui pai, mãe, filhos e o intuito de oferecer cuidado mesmo. O Felipe conta que apesar de ter houses com membros espalhados pela cidade e até pelo país inteiro, o centro de São Paulo ainda é um forte ponto de encontro. Sou lugar de quase uma intersecção dentro da cidade. Uma pessoa que é da Zona Sul se encontrou com a da Zona Leste, com a Zona Norte. Hoje em dia a gente tem um movimento muito forte ali no Vale do Anhangabaú, que são todas as quartas, tem uma aula que fomentada, né? Começou ali com o convite da gestão do Novo Vale, com a pioneira Acrea Valanx. E, enfim, ali a gente tem o CRD, tem alguns equipamentos de cultura que fomenta muito esse lugar do centro, né? O trabalho do Felipe é permeado por muitas intersecções, nas quais ele faz questão de trazer outras narrativas. Narrativas alternativas que, por muitas vezes, acabam esquecidas, escanteadas, invisibilizadas. Pensando nisso, ele criou, junto com Félix Pimenta, a Parada Preta, um evento paralelo à Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo. Quando chegou junho de 2017, a gente olhou para a programação da Parada. A gente chama de Parada Branca. Mas essa parada da cidade, né, essa parada oficial, esse movimento todo, e a gente não se viu lá. Quando a gente olha para o movimento social LGBTQIA+, ela surgiu através dessas lideranças como Marsha P. Johnson e outras lideranças pretas e periféricas. E o movimento Pride, né, de lá para cá, ele veio se embranquecendo e cada vez mais entrando num lugar comercial, que é o famoso Pink Money. Então, muito focado no turismo, muito focado em super baladas, em compras. Então, entrou muito num contexto mercadológico. Mas foi só em 2023 que eles conseguiram colocar o bloco na rua, de fato. Antes, restrita a ambientes fechados, a Parada Preta de 2023 aconteceu no Bexiga. E na edição seguinte, na República. Tudo no centro de São Paulo. Da mesma forma que a comunidade ballroom, ela carece da família de sangue, as pessoas LGBTQIAP+, em geral, carecem desse lugar. Esse centro é esse lugar onde ela encontra suas famílias, encontra seus afetos, seus coletivos, suas amizades. Mas também, de fato, é um lugar de trabalho, é um lugar que tá os bares, o lazer. É um lugar de luta também. Então, todas as movimentações, todos os atos acontecem também por aqui. Nascido e criado na zona leste de São Paulo, o próprio Felipe mora atualmente na Liberdade, bairro da região central. Ele acredita que existe uma vocação do centro para concentrar as narrativas que vêm das bordas. Sejam essas bordas físicas ou simbólicas. Por mais que tenha esse processo de higienização, as comunidades elas vão ocupar esses lugares. Porque é necessário, né, esse encontro dentro dos espaços da cidade, que seja o Vale do Anhangabaú, que seja o Aroche, que seja a Praça Roosevelt, que seja a Rua Augusta, vários outros lugares que elas vão acontecer, que seja uma roda de samba, que seja um
cubículo, uma casinha, um bar, onde as pessoas vão estar bebendo, vão estar fumando. Então é um lugar, de fato, de ocupar e transformar. Isso lembra muito o que disse pra gente o Benjamin Serroussi, diretor artístico da Casa do Povo, o centro cultural que abriga até hoje o Mecha. O Benjamin é francês, mas mora em São Paulo há 20 anos e está na gestão da Casa do Povo há pelo menos 12. Ele viu muitas transformações na cidade e nos bairros centrais. Mas apesar das mudanças e das tentativas do establishment de tentar domesticá-lo, para ele, o centro de São Paulo sempre foi um lugar vital para a criatividade da cidade. De lá que saíram movimentos culturais importantes, como a Boca do Lixo, no cinema, a cena gay do Aroche, o hip hop na São Bento e até o samba do Largo da Batata, se a gente esticar um pouco o perímetro. Mesmo na cena da arte contemporânea mais, digamos, estabelecida, muitas galerias e espaços culturais ocupam e já ocuparam a região. O centro da cidade é talvez o lugar onde cabem os que não cabem. Onde cabe o pensamento que não cabe. Onde é possível contar outras histórias, contranarrativas. E, nesse sentido, se a gente usa termos ligados a gênero, a gente pode dizer que se a cultura é alguma coisa cis, a arte é trans. E, nesse sentido, o centro é muito mais próximo de um pensamento que tenta atravessar algumas categorias mais binárias pré-estabelecidas. Foram essas tais narrativas que não cabiam em outros lugares que justamente fizeram o Mecha caber na Casa do Povo. Tendo acompanhado o Mecha há quase 10 anos, enfim, desde que nasceu, o que eu acho muito impressionante no grupo é que, ao mesmo tempo, um grupo que é de acolhida, de luta e de criação. Ele tem essas três coisas que para mim são pilares centrais de tudo que eles fazem. Então tem ensaios que acabam sendo reuniões de apoio. Tem reuniões de apoio que acabam virando salas de roteiro. O processo criativo do Mecha, de experimentação, de não separar a arte das outras esferas da vida, também sempre fascinou Benjamin. Segundo ele, essa dinâmica também leva a um raro lugar no mundo da arte. Um lugar que não é necessariamente celebrativo. O mundo da arte sempre precisa de uma celebração, mesmo da tragédia. Uma superação. Tudo... a gente fala aqui em São Paulo, tudo termina em pizza, no mundo da arte, tudo termina em coquetel. Então tem que ter um momento de bater palma e de celebrar. E o Mecha, ele habita um lugar muito mais desconfortável, onde você mesmo como público não sabe se você está ali junto, separado, acompanhando. E também depende de você como público, quem é você, né? Se você é uma pessoa cis, trans, branca, preta, que tem uma casa para onde voltar, que não tem uma casa para onde voltar. Então, tem uma espécie de construção ali de uma comunidade temporária em cada apresentação que é cúmplice e tensa. As próprias criações do Mecha para ele existem nesse limiar. Criações que sempre apresentam alguma coisa, mas que são sempre transbordadas pela própria vida que elas tentam organizar. Um tipo de processo que para ele é difícil definir. A Tati tenta aqui uma definição. Eu me lembro de uma frase que até hoje impacta, quando eu tô assim para baixo, eu penso, a gente decidiu fazer uma cena, a gente decidiu fazer esta cena agora. Agora, enquanto esse texto está sendo escrito, essa peça ainda não existe. Talvez nunca chegue a acontecer, mas não tem problema, porque a gente se contenta em ser apenas uma promessa. Eu achava isso lindo, sabe? Tipo, eu não tenho prioridade de ser grandes coisas, não. Pode ser uma promessa mesmo, mas desde que as coisas aconteçam, esteja acontecendo, eu esteja correndo atrás dos meus sonhos, né? Não há herói, nem heroína. Eu vou deixando vocês por aqui com essas histórias potentes e inspiradoras que compõem o grupo Mecha. E te espero no próximo episódio de 1000 Graus, pra gente explorar o universo místico e mágico da Dona Romana, de Natividade, no Tocantins. Até lá! Nem fim do mundo, nem início.
nem passado único, nem futuro previsível, nem mito fundador, nem Hércules, nem deuses, nem semideuses, todos humanos. 1000 Graus é um podcast original do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com patrocínio do Nubank e da EMS, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A direção e a produção executiva são da Trovão Mídia. Pelo MAN, a concepção é de Anne Tavares e dos curadores do 38º Panorama, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Nuala. A pesquisa e o roteiro são da Flávia Martim. Edição, mixagem e montagem de som por Pedro Vituri. Trilha sonora original por José Hesse. Eu sou Adriana Couto. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.